Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho. Bem-vindos ao programa Primeiro Plano. O convidado de hoje é Raul Cunha, engenheiro do ambiente, diretor-geral da empresa DST Solar. Nos próximos minutos vamos falar de energia renovável descentralizada, uma realidade cada vez mais presente entre nós, depois de uma revisão da legislação recentemente feita que veio facilitar, ao que parece, a instalação de sistemas de autoconsumo, aproveitando um recurso inesgotável como é a energia solar. Teremos também certamente tempo para abordar com o nosso convidado o contributo que o autoconsumo energético pode dar no combate às alterações climáticas, o papel da internet das coisas no apoio aos novos produtores, consumidores de energia, os chamados prosumers, penso que é essa a designação que os técnicos especialistas vão adotando. Também podemos falar do desenvolvimento de redes inteligentes de produção e o desafio também do armazenamento de energia. O nosso convidado é licenciado em Engenharia do Ambiente pela Universidade de Aveiro, tem mestrado em Tecnologia do Ambiente pela Universidade de Minho, teve uma experiência como técnico superior no Parque Nacional da Peneda de Gerês e integra os quadros do grupo empresarial bracarense TST desde 2008. Desde 2013 é diretor-geral da empresa DST Solar. Raul Cunha, para já, antes de mais, obrigado por ter aceitado este nosso convite. Sendo Portugal um país em que o sol brilha durante muitos dias do ano, porque é que ainda este recurso natural não ainda, penso eu, não sei se estou a dizer alguma incorreção, ainda não é tão utilizado ou é menos utilizado do que em países que são aparentemente menos solarengos do que nós? Boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. É com muito gosto que em nome da DST Solar e da DST cá estou. Bem, Portugal tem sido um bom exemplo nas renováveis e tem sido um bom exemplo também na energia solar. De facto, existe um enquadramento regulatório desde 2008. Portanto, em 2008 apareceu o primeiro enquadramento vulgarmente designado por de microprodução, que permitia que uma família pudesse, na sua habitação, ter uma pequena central fotovoltaica e fazer produção para venda dedicada à rede com uma tarifa bonificada. Começou assim. Em 2011 apareceu uma nova legislação que foi designada de mini-geração, onde aí já as unidades industriais passaram a poder produzir e vender à rede energia elétrica produzida com base em fontes renováveis, também com uma tarifa bonificada. E depois, no início de 2015, entrou em vigor, de facto, aquela que foi, de algum modo, uma revolução no setor, que foi a liberalização do setor, de modo a que cada consumidor de energia, seja esse consumidor industrial, seja de serviços ou seja residencial, pudesse produzir a sua própria energia elétrica e utilizá-la para autoconsumo, ou seja, utilizá-la para consumo próprio. E esse enquadramento regulatório tem vindo a funcionar de um modo que tem permitido alguma agilidade, com plataformas eletrónicas que, com um ou outro problema, mas que na generalidade tem funcionado bem e permitiu, de facto, ao setor evoluir ao longo destes 10 anos. Eventualmente poderia-se ter feito mais e eventualmente seria desejável, de facto, em função dos desafios que temos, que a tecnologia tivesse, nesta altura, uma maior penetração, mas eu diria que Portugal é um dos bons exemplos na utilização das energias renováveis em geral e no concreto mas o que é que, na sua opinião, impede essa, digamos, uma maior massificação do autoconsumo? São questões financeiras, digamos, questão de enquadramento legal? O que é que Eu diria que, no ponto de vista das unidades industriais, daquelas que são, de facto, os grandes consumidores de energia, nos últimos anos tem-se notado uma maior procura. Eu vou dar só aqui um exemplo. Aqui na nossa zona do Val do Ave, temos notado que as grandes empresas do setor têxtil têm procurado de forma muito ativa estas soluções de produção solar fotovoltaica. Até porque normalmente as empresas e até essa fileira industrial muitas vezes queixam-se dos elevados custos de energia, que têm um peso muito relevante nas operações. Exatamente, elevados custos de energia que afetam a sua competitividade. Concretizando aqui de alguma maneira,
Durante o dia, que é quando a energia solar, portanto, tem as suas horas de produção, uma unidade industrial pagará por 1 megawatt-hora alguma coisa na casa de entre os 100 e os 120 euros por megawatt-hora. Ora, esse mesmo megawatt-hora, se for produzido numa central fotovoltaica, custa entre 40 a 50 euros por megawatt-hora. Portanto, é aproximadamente metade daquilo que a unidade industrial tem que pagar ao seu comercializador. E, portanto, estas soluções de autoconsumo têm permitido que grandes empresas em Portugal, do setor têxtil, mas do setor metalomecânico, do setor agropecuário, do setor dos moldes, de várias tipologias diferentes, que tenham recorrido e utilizado a energia solar fotovoltaica como um modo de ser mais competitivo, com projetos que tenham períodos de retorno abaixo dos 5 anos e, portanto, são claramente competitivos e, ao mesmo tempo, têm aumentado a sua sustentabilidade, ou seja, têm-se também tornado mais verdes, se assim o quisermos dizer. E notamos também que muita indústria nacional que tem como cliente principal, portanto, que tem como destino da sua produção o exterior, portanto, que vivem da exportação, os seus clientes já têm uma preocupação grande em perceber se existe ou não produção de energia renovável e se existem preocupações com o tema da sustentabilidade. Porque este tipo de energia solar, portanto, não é propriamente gratuita, não é? Portanto, quando fala desse diferencial de custo, digamos, isso tem a ver só com, digamos, com o investimento que é necessário fazer para a instalação desses dos painéis fotovoltaicos, ou depois durante a operação propriamente dita, há, digamos, custos associados que têm que ser também levados em conta. Este valor que eu referi, de 40 a 50 euros por megawatt-hora, se nós considerarmos no período de vida útil da central de 25 anos, se considerarmos toda a energia que é produzida nesse período e se considerarmos todos os custos, onde está o custo com investimento, o custo com operação e manutenção e o custo com seguros, esta fórmula, no período dos 25 anos, chegamos à conclusão que cada megawatt-hora custa 40 a 50 euros, comparado com o preço da energia do comercializador, que é hoje já de 100 a 120 euros por megawatt-hora. Naturalmente que é importante acompanhar a instalação com o devido plano de operação e manutenção. Até porque também estamos a falar de tecnologias que também vão evoluindo ao longo do tempo, portanto há necessidade também de ir investindo também nos equipamentos, não é? Portanto, ao longo do tempo. Houve uma grande evolução no setor fotovoltaico e essa evolução ela não é tanto do ponto de vista tecnológico, embora também seja, mas é uma grande evolução a nível do preço. Um exemplo. A capacidade instalada nestes últimos 10 anos aumentou muito no mundo inteiro e, para ter uma noção, quando falávamos em 2008 de microprodução, cada kilowatt instalado custava 5.000 euros e hoje cada kilowatt instalado custa 500 euros. Ou seja, nós passamos, em 10 anos, passamos de uma relação de 5.000 euros por kilowatt para uma relação de 500 euros por kilowatt. Ou seja, há aqui uma mudança de paradigma absolutamente revolucionária, não é? E que veio permitir que, de facto, esta tecnologia solar entrasse de forma massificada. Por exemplo, tem saído nas notícias agora o tema do leilão solar que o Governo lançou já em 2019 e em 2020. Foram atingidos recordes a nível mundial, onde os promotores que ganharam alguns desses concursos se comprometem a vender a energia a 20 euros por megawatt-hora. Ou seja, a preços muito abaixo daquilo que são os preços de mercado. Há pouco começámos esta conversa com, digamos, o Sr. Engenheiro fez um enquadramento legislativo desta questão do autoconsumo e penso que há cerca de um ano foi feita uma revisão da legislação que enquadra esta matéria. O que é que mudou neste último ano? Sim. Em 2019 houve de facto um novo decreto-lei que veio rever o anterior e a grande novidade foi o aparecimento do conceito das comunidades de energia. Ou seja, no decreto-lei anterior, estes sistemas funcionavam um bocadinho de forma isolada, portanto, cada
indústria, cada residência tinha o seu próprio sistema, produzia para si próprio, vendendo à rede a energia excedentária, e este conceito da comunidade de energia vem de alguma maneira alterar isso. Ou seja, um condomínio residencial ou um condomínio industrial, nesse condomínio podem ser instaladas várias unidades de produção de energia solar e os diferentes promotores podem entre si partilhar energia e armazenar energia. Qual é a grande vantagem? Eu deixo de, por exemplo, na minha indústria, produzo a energia que eu produzo, que eu necessito, autoconsumo essa energia e depois teria que vender à rede a um preço de mercado essa energia excedentária. Eu posso fazer um contrato com o meu vizinho dizendo, quando eu tenho energia excedentária, em vez de a vender à rede a um preço mais baixo, posso vender ao meu vizinho a um preço um bocadinho mais alto. As podem ser diferentes, né? Exatamente. E o meu vizinho que me está a comprar a mim, está-me a comprar a um preço mais baixo daquilo que pagaria ao seu comercializador. Portanto, a energia solar fotovoltaica, se utilizada num âmbito de uma comunidade de energia, otimiza o seu funcionamento e, do ponto de vista económico, passa a ser ainda mais interessante e ainda mais competitivo. O mesmo se dirá, por exemplo, numa urbanização que tem 20 vivendas, essas 20 vivendas, se tiverem cada uma a sua unidade, cada uma dessas unidades vai produzindo e passando para o vizinho quando não está a família em casa e, portanto, no conjunto das 20 unidades o investimento é mais atrativo e é mais rentável do que cada um por si. Eu pretendo a experiência da sua empresa, até da DST Solar, já experiências interessantes, quer a nível de comunidades empresariais e residenciais. Sim, estamos a desenhar e estamos a estudar projetos nessa área. No próprio campus da DST está em implementação uma comunidade de energia renovável. Sempre há este processo de passar da legislação à regulamentação técnica. Tem um pouco um laboratório também como as coisas podem vir a funcionar. Exatamente, para termos também um living lab de como é que as coisas podem vir a funcionar, muito no âmbito daquilo que é o espírito também do grupo DST, de ter dentro das suas instalações um laboratório das suas novas soluções e inovação. De qualquer das formas, portanto, pelo que me diz, não há ainda, digamos, projetos a funcionar. Estão a ser preparados e, portanto, no início do próximo ano estarão com certeza já no terreno alguns projetos implementados. Portanto, estão nessa fase, portanto não irá revelar ainda esses projetos, mas há mais interesse da comunidade empresarial ou também de condomínios residenciais? As unidades, os empresários são mais ativos na procura destas soluções porque, como disse, como referiu há pouco, o custo da energia é mais o custo da energia, esse custo de contexto é bastante penalizador e, portanto, eles de forma muito ativa procuram soluções que lhes permitam ganhar competitividade com recurso a novas tecnologias, como é o caso da energia solar e, portanto, percebe-se do mercado e do setor industrial que tudo o que tenha que ver com possibilidades de reduzir custos energéticos é bem-vindo e tem uma boa aceitação. Isto é digamos, um conceito que à partida é bastante interessante, por exemplo, digamos, para os chamados parques industriais, vulgarmente chamados parques industriais, que são muito, uma forma de organização muito comum aqui nomeadamente aqui na região minhota, digamos, são conceitos interessantes para aplicar nesses condomínios empresariais. Com certeza que sim, esses parques industriais serão com certeza o principal cliente deste novo conceito, onde com uma instalação de maior dimensão ou com instalações menores espalhadas pelas diversas indústrias, podem tornar o parque industrial como um todo, as empresas que estão nesse parque industrial, mais competitivas e, portanto, quando elas estão em parques industriais, com certeza que existe mais facilidade para implementar este conceito, que vive um bocadinho também da proximidade geográfica. Um dos pontos da legislação é precisamente haver, de alguma forma, alguma proximidade geográfica. E diga uma coisa, em termos legais e regulamentares, portanto, se eu quiser neste momento, digamos, implantar digamos, esse sistema de autoconsumo,
digamos, é um processo imediato, digamos, há algumas limitações em termos legais e de regulamentos digamos, Sim, primeiro dizer que qualquer pessoa que seja consumidora de energia pode também ser produtora. Na sua residência, o pequeno comércio, a pequena indústria, a grande indústria, qualquer pessoa que tenha um contrato de compra de energia pode também produzir energia elétrica com base em energia solar. Esse procedimento é simples. Mas não há limitações em termos Há uma limitação que é ter uma potência instalada igual à potência contratada. Portanto, a limitação é essa. Mas é feito numa plataforma eletrónica que por vezes tem os seus problemas e gera alguns atrasos, mas que na generalidade tem funcionado e permite que de uma forma fácil e amigável portanto, os clientes apoiados pelas empresas se possam relacionar com a entidade licenciadora através dessa plataforma eletrónica que permite que, de facto, de uma forma simples, se possa, qualquer consumidor de energia possa também ser produtor. Não há nenhum obstáculo legal que a minha rua esteja toda... Não. Inclusivamente, esta com consumidores, produtores, não. Produtores consumidores. Inclusivamente, esta nova legislação trouxe até alguma simplificação para as pequenas instalações. Portanto, instalações até 30 kW, e, portanto, e para explicarmos às pessoas, 30 kW abrange desde o que seja uma instalação residencial até um pequeno negócio, um pequeno restaurante, uma pequena confecção. Portanto, um pequeno negócio é também abrangido e está isento de taxas e está isento de certificação. A única coisa que tem que fazer é comunicar que fez aquela instalação num determinado sítio. Isso aplica-se também a digamos, a residências familiares, por exemplo? Aplica-se também a residências. Curiosamente, li recentemente que a entidade reguladora, a ERSAR, levantava algumas questões quanto à justeza dessas isenções, de que fala que por isso poderia, digamos, pôr em situação diferente os consumidores. Não sei se tem alguma opinião sobre essa matéria, embora eu trabalho mais na parte mais técnica e tecnológica. Mas... Eu aproveito essa pergunta para introduzir um bocadinho aquilo que são os nossos desafios. Não é? Portanto, nós, as empresas que trabalham nas energias renováveis, quer dizer, têm dois grandes objetivos. Por um lado, contribuir para que os seus clientes sejam mais competitivos, mas, por outro lado, contribuir também para a descarbonização da economia e para a transição digital e para atingirmos os objetivos que o país tem do ponto de vista de política climática. Deixa só ter um parecer. Este movimento do autoconsumo, que peso poderá ter nesse processo de descarbonização? Precisamente. Será utópico pensar que todos vamos passar num prazo mais ou menos considerável, vamos passar todos a ser consumidores, produtores, mas digamos, há perspectivas, qual é o peso que o autoconsumo poderá ter nesse processo de descarbonização? Muito bem, e é precisamente nesse sentido. Nós temos em Portugal um documento enquadrador que é o PNEC 2030, que é o Plano Nacional de Energia e Clima 2030, que define um conjunto de objetivos a serem atingidos até ao final de 2030. O grande objetivo é reduzirmos a emissão de gases com efeito de estufa entre 45% e 55% quando comparado com 2005. Ou seja, em 2030, 25 anos depois de 2005, o objetivo é reduzir a metade a emissão de gases com efeito de estufa. E é, portanto, um objetivo muito desafiador, como claramente se percebe. Se partirmos isto em elementos mais pequenos, o objetivo é que a percentagem de energia renovável no consumo final de energia em 2030 seja de 47%. Em 2016 nós íamos em 28%. Como disse no início, Portugal é um bom exemplo no tema de energias renováveis. Convém dizer que há outro tipo de energias renováveis, a eólica... Mas eu estou a falar no conjunto, estou a falar no geral. E se partirmos ainda mais, para 2030 temos como objetivo que no setor da produção de eletricidade 80% tenha como base geração renovável. No contexto dos transportes,
20% tenha como base energia renovável. E no contexto do aquecimento, portanto, do aquecimento e arrefecimento das casas, 38% tenha como base fonte renovável. E, portanto, os objetivos são muito ambiciosos e são objetivos que Portugal se obrigou a cumprir no âmbito daquilo também que é a definição da União Europeia para cumprirmos os objetivos para 2030. E, portanto, facilmente se percebe que tem que haver aqui, de facto, quer do ponto de vista regulamentar, quer do ponto de vista técnico, incentivos para que as pessoas e as empresas possam, de uma forma tão massiva quanto possível, recorrerem a este tipo de fontes para produzirem a sua energia, sob pena de não conseguirmos atingir estes objetivos e, portanto, termos, como sabemos, nesta altura, obviamente, a prioridade de todos os governos é o tema da Covid-19, como naturalmente tem que ser. Mas daqui a alguns meses, ou o tempo que for, quando esse tema ficar resolvido, o tema das alterações climáticas, estou convencido, surgirá como a principal preocupação das comunidades e dos governos. Já agora, introduziu essa questão, deixe-me só perguntar se e é só ainda... Pois, mas voltávamos a retomar esse tema, mas digamos, esta situação pandémica que ainda estamos a viver e cujo final ainda não vislumbramos muito bem, de alguma forma pode estar a atrasar esses objetivos que foram traçados no plano nacional? É natural que sim. Ou podemos ainda recuperar mais à frente, acelerando os processos? É natural que sim, e é natural que os empresários, na situação que estamos a viver, de alguma maneira possam colocar alguma pausa nos seus investimentos. Mas a expectativa é que o plano que se está a preparar para ajudar à recuperação da economia, uma das suas vertentes é precisamente a transição energética e, portanto, com muita probabilidade, terá linhas de apoio para que os empresários possam poder recorrer a esta tecnologia com mais apoio. Deixe-me só dar-lhe uma nota sobre a pergunta que me tinha feito acerca do modo como a energia solar pode contribuir para estes objetivos do PNEC. Só aqui, muito rapidamente, aqui alguns dados. Nós temos, nesta altura, 5.500 megawatts de energia eólica instalada, 7.000 megawatts de energia hídrica e só 1.000 megawatts de energia solar. Ora, percebe-se que, quer do ponto de vista da energia hídrica, quer do ponto de vista da energia eólica, os locais com potencialidade estão mais ou menos ocupados e não haverá grande capacidade de aquela questão inicial de saber se não estamos ainda a aproveitar convenientemente a energia solar. Exatamente. Portanto, o caminho de ampliação na utilização de energias renováveis para cumprirmos os objetivos tão ambiciosos do PNEC 2030 terá que ver essencialmente pela energia solar e pela utilização da energia solar. Ela tem também, e ela pode ser utilizada de duas maneiras. Falamos do tema do leilão solar, que foi lançado em 2019 e que foi lançado em 2020 e que vai permitir a instalação de grandes parques e que, portanto, vai permitir a instalação de grande potência num período de tempo curto, mas a instalação de unidades de autoconsumo tem também muitas vantagens. Desde logo porque a produção é junto ao local de consumo e, portanto, não há necessidade de sobrecarregar as redes de transporte porque estamos a produzir no local de consumo. Estamos a utilizar, em vez de estarmos a utilizar solo que podia ter, por exemplo, um destino agrícola, estamos a utilizar telhados, que tipicamente são áreas mortas. E, portanto, este autoconsumo industrial tem um conjunto de vantagens que nos parece que tem, de facto, potencial para ser utilizado de uma forma muito mais massiva do que aquilo que tem sido até agora e que, de facto, contribua para que o país atinja os seus objetivos do ponto de vista climáticos e que permita às empresas serem mais competitivas e, ao serem mais competitivas, crescerem, criarem mais emprego. Eu falei de uma questão também curiosa que tem a ver com o impacto que poderá ter, digamos, as grandes centrais fotovoltaicas de ocupação de solo, que também é um bem que convém preservar. Saber, vocês têm alguma experiência e alguns casos curiosos no caso das habitações usam instalações industriais usam, digamos, as coberturas, mas também no tipo de equipamentos, por exemplo, estações de tratamento e outro tipo de instalações similares.
faz também esse aproveitamento do sol, não é? Ainda bem que faz essa pergunta, porque permite-me falar de um projeto muito interessante que nós tivemos este ano e que vem, de facto, ao encontro da questão que coloca. A EDIA lançou um concurso público. Gera Alqueva. Gera Alqueva, exatamente. Gera Alqueva, mas o que ele gera não é propriamente o Alqueva, é o sistema de rega que se constitui à volta do Alqueva. E esse sistema de rega é constituído por vários pequenos reservatórios. Portanto, eles levam a água do Alqueva de reservatório em reservatório até criarem uma área, um perímetro de rega. E a EDIA lançou um concurso público, o primeiro no país, para a instalação de um grande parque fotovoltaico flutuante. Portanto, assente no espelho d'água num reservatório. A DST Solar foi a empresa que venceu esse concurso e foi, de facto, desafiante, mas está implementado com sucesso do ponto de vista técnico, está em operação e, para as pessoas terem uma ideia, é uma central que tem um tamanho aproximado a um campo de futebol. Portanto, é aproximadamente 1 hectare de módulos fotovoltaicos em cima de uma estrutura flutuante. E lá está um exemplo de utilização de uma superfície para ter o campo solar. E essa energia do Alqueva é usada para tipo de consumo? Neste caso concreto, esta energia é usada para autoconsumo, para abastecer a estação elevatória que está junto a esse reservatório e que leva água para o reservatório seguinte. Portanto, é uma experiência que também é interessante nesse sentido. Mas há pouco estávamos a falar, digamos, dos apoios que o Governo prevê para o autoconsumo, e esses apoios passaram sobretudo, julgo eu, por isenções de taxas e de certificações. Portanto, é sobretudo aí que se dá o apoio público aos consumidores. O que tem acontecido é que no quadro do Portugal 2020 e nas linhas de apoio que os empresários normalmente têm, seja para qualificação, seja para internacionalização, se na sua candidatura estiver contemplado também medidas de eficiência energética, e o solar fotovoltaico é claramente uma medida de eficiência energética, essa medida é também cofinanciada e contribui até para que a candidatura tenha uma maior pontuação e, portanto, nós verificamos num número muito elevado de processos que, de facto, estas medidas de eficiência energética são enquadradas na linha do Portugal 2020. Portanto, estamos a falar digamos, sobre projetos empresariais, mas, por exemplo, um consumidor doméstico pode aí ter algum tipo de apoio? Sim, o consumidor doméstico, por exemplo, o Fundo Ambiental lançou agora uma linha para 2020 e para 2021 para um conjunto grande de medidas de eficiência energética, mas nomeadamente para a instalação de energia solar, o Fundo Ambiental comparticipa em 70%. E, portanto, é uma excelente oportunidade para os utilizadores residenciais poderem fazer o investimento na sua central fotovoltaica e ser comparticipado em 70% pelo Fundo Ambiental. Quando falamos dessas comparticipações públicas, muitas vezes surge a questão do esgotamento dos plafons nesta fase. Não sei se tem alguma informação, como é que... A linha foi lançada há pouco tempo e, portanto, sabemos que há um determinado valor para 2020 e há outro valor para 2021. Não lhe sei ainda dizer agora se está perto ou longe de estar esgotado. Depende também do número de candidaturas. Claro. Mas nesse processo, a vossa empresa, a DST Solar, também dá algum acompanhamento jurídico ou, digamos, de acompanhamento mais... A DST Solar essencialmente tem a sua principal atividade no autoconsumo industrial e a DST Solar tem aí um papel que julgamos importante, que é um papel de projeto, ou seja, junto de cada unidade industrial, porque cada empresa é diferente da empresa seguinte e, portanto, perceber quais são as características dessa unidade industrial, desenhar, projetar um projeto que seja adequado às necessidades de consumo, fornecer, construir e fazer a operação e manutenção. Mas temos também um segmento residencial e, portanto, temos também pessoas que estão a dar atenção só a esse segmento residencial e que acompanham o cliente ao longo deste processo, neste caso também de candidatura ao fundamental, ou que seja no futuro. Portanto, fazemos também sim esse trabalho de acompanhamento. O engenheiro Raul Cunha há pouco falava referia à questão do armazenamento e, digamos, do transporte da energia, que também é
um fator a ter atenção, digamos, quando se vê a viabilidade destes projetos. O armazenamento de energia é uma questão agora cada vez mais, julgo eu, mais premente, não é? Atendendo até a novas necessidades, quer a nível do agregado familiar, quer das empresas. Sim. Portanto, é importante também ter isso em conta. Há necessidade também não só de produzir energia, mas depois fazer o armazenamento e depois uma gestão correta do seu uso. Não é? Claro. As energias renováveis têm muitas vantagens, mas têm também uma desvantagem. E a desvantagem está associada à intermitência. Portanto, as energias renováveis estão sempre associadas à existência do recurso. Não é? Ou água armazenada numa albufeira, ou a existência do recurso vento, ou a existência do recurso sol. E, portanto, estamos condicionados por essa intermitência. O modo de nós ultrapassarmos essa intermitência é precisamente armazenando energia. E nesta altura, nomeadamente com a evolução muito rápida que as baterias de íons de lítio tiveram, também numa diminuição de preço à medida que o tempo vai passando, portanto, hoje, esse modo de armazenamento através de baterias de íons de lítio permite criar soluções competitivas, nomeadamente na solução residencial, onde nós sabemos que as pessoas durante o dia estão essencialmente fora de casa e nós temos a produção durante o dia, armazenamos essa energia para ela ser consumida à noite. Ora, nós temos também aqui um outro fator que precisa de entrar nesta equação, que é o tema da mobilidade elétrica. Portanto, nós temos que aumentar o consumo de energia elétrica na mobilidade, temos que diminuir a mobilidade assente em combustíveis fósseis. E isso entra muito bem na equação, porque um agregado familiar que tenha a sua unidade de produção de energia solar, que está a produzir energia solar durante o dia, está a armazenar aquela que não precisa, e depois durante a noite tem essa energia armazenada, quer para utilizar no consumo da sua casa, quer para abastecer a bateria do seu carro, do ponto de vista ambiental tem com certeza muitas vantagens, mas também do ponto de vista económico é racional, porque qualquer família, se fizer as contas àquilo que são os seus custos mensais com combustíveis, percebe que esse custo por ano é muito elevado. E, portanto, uma solução de produção de energia, armazenamento e mobilidade elétrica fecha o círculo, por assim dizer. Deixe-me só dizer que... Mas agora, só para não fechar esta questão da mobilidade elétrica, que é uma questão também muito premente agora, sobretudo para, digamos, nesse ambiente também familiar, mas também empresarial, mas de alguma forma digamos, estas comunidades de autoconsumo, ou, digamos, ou o próprio consumidor, produtor, terá também benefícios em termos até de custo, porque quando falamos da mobilidade elétrica, ela também não é propriamente gratuita, portanto, há consumo de energia, portanto, digamos, num agregado familiar normal, chamemos-lhe assim, uma família, numa habitação unifamiliar, digamos, possível, por exemplo, ter um automóvel abastecido, digamos, com energia que é produzida num sistema fotovoltaico dessa habitação, que tem que servir à habitação propriamente, das necessidades da habitação, mas há a possibilidade, depois tem capacidade para, por exemplo, recarregar um automóvel durante a noite, sem ter que recorrer, digamos, à rede pública. Não, eu falava precisamente há pouco nesse tema de capacidade de projeto e de engenharia para precisamente fazer esse estudo, porque cada caso é um caso. Caso, claro, e as necessidades de cada... E as necessidades são diferentes, e portanto, com certeza que a solução não vai ser uma solução que é igual para todos, com certeza que é preciso perceber quais são os consumos da família, é preciso perceber quantos quilómetros por dia é que o carro elétrico vai fazer, é preciso fazer um dimensionamento à medida das necessidades do agregado, mas nós estamos completamente convencidos, e é por isso que estamos nesse setor, que já hoje, e num futuro muito próximo de 2, 3 anos, cada vez mais, a solução de produzir energia elétrica com base em energia solar. Ter também armazenamento de energia elétrica através de baterias
e juntar a isso o carro elétrico e a mobilidade elétrica, isto vai permitir trazer racionalidade económica e trazer uma melhoria na diminuição dos custos. Se percebi bem, neste momento não é ainda vulgar uma família, digamos, uma unidade familiar, ter este pacote todo. Esta capacidade de armazenamento nas tais baterias de íons de lítio. Está a começar. Mas já é possível neste momento. A tecnologia existe, do ponto de vista económico já é viável. Obviamente que, por enquanto, aquilo que existe ainda em maior quantidade é só a produção normal, onde a energia é produzida e autoconsumida e o excedente é vendido à rede, mas está a começar a aparecer o armazenamento. Inclusive, a DST Solar tem também participado no âmbito da nossa política, que no grupo DST é muito forte, de investigação, desenvolvimento e inovação, e temos uma candidatura com um conjunto de empresas e de entidades do Sistema Científico Nacional, precisamente nesta área do armazenamento, cujos resultados deverão sair muito em breve e que tem precisamente como objetivo estudar o modo de aumentar a eficiência das baterias, de estudar o modo como vamos reciclar o material das baterias, no sentido de caminharmos nesta lógica de produção, armazenamento, partilha, para podermos atingir os nossos objetivos tão rápido quanto possível. Já da Universidade de Minho, também uma questão que tinha para o final, mas introduzo-a agora. Presumo isso terá que ser quase, diria, inevitável, uma empresa com as vossas características, ter uma ligação muito próxima com a academia e com os centros de investigação. Sim. Portanto, há essa relação muito próxima, quer com a Universidade de Minho, tendo também a proximidade até geográfica, porque é uma empresa de Braga, mas... O grupo DST tem tido uma aposta muito forte naquilo que é a inovação. Naturalmente que todas as empresas, para poderem ser competitivas no mundo em que vivemos, têm que estar permanentemente a olhar para o tema da inovação. E não só a DST Solar, mas todo o grupo DST, e a DST Solar também, tem tido um conjunto de candidaturas, algumas já aprovadas, outras ainda em fase de análise, onde querem parceria com empresas, com entidades do Sistema Científico Nacional, nomeadamente a Universidade do Minho, mas também o INL, também a FEUP, também o INESCTEC, entre outras, aquelas que são as principais referências. Temos vindo a trabalhar com elas no sentido de conseguirmos desenvolver produtos e serviços inovadores que consigam tornar a DST Solar e o grupo DST também mais inovador e mais competitivo nesta economia em que nos movemos. Esta tem sido, claro, uma grande prioridade e uma grande aposta do grupo. Isto é um setor em que, digamos, a chamada internet das coisas, né, como a expressão que pelos vistos ficou, tem uma grande importância. Portanto, encontrar aqui soluções muito adaptadas, não é, ao nosso dia-a-dia, né? Precisamente falávamos há bocadinho de que num agregado familiar normal, durante o dia, as pessoas não estão em casa. As pessoas não estão em casa, mas é possível, desenvolvendo as plataformas e as soluções adequadas, as pessoas não estão em casa, mas não há nenhuma razão para que a máquina de lavar possa começar a trabalhar às 10, a máquina de lavar roupa, a máquina de lavar louça possa começar a trabalhar ao meio-dia e assim sucessivamente. E nós estamos já a construir soluções, candidaturas que temos que estão em análise e que teremos brevemente informação complementar sobre ela. Estamos a construir soluções que precisamente permitem dotar os agregados familiares de plataformas eletrónicas que as vão ajudar a gerir esta dualidade produção, consumo, armazenamento, para, usando a internet das coisas, tornar ainda mais rentável e otimizar ainda o funcionamento destas tecnologias. Este setor é um setor muito atrativo, muito inovador e nos próximos anos com certeza que grande inovação aparecerá neste sentido de tornar de utilização maior a produção de energia solar nos agregados e no setor residencial. Portanto, no fundo é dar, digamos, às pessoas, quer a nível no contexto familiar, quer empresarial, dar-lhe, digamos, uma informação e ferramentas, no fundo ter uma informação da energia que está a ser produzida, da que está armazenada. Exatamente. O grupo DST tem uma marca na área das Smart Cities, a Mosaic,
E precisamente aquilo que nós nos propomos a oferecer é não soluções tecnológicas por si, mas oferecer uma solução para resolver um problema. E isso pode-se aplicar ao agregado familiar, pode-se aplicar à cidade, pode-se aplicar a uma região, usando a tecnologia, adaptá-la à resolução dos problemas concretos das pessoas, dos territórios, dos municípios. Já agora falou das smart cities. Este conceito de comunidade energética pode ter um âmbito mais alargado a nível de uma cidade, terá lógica. Uma freguesia, se calhar para as grandes metrópoles poderá já não fazer grande sentido, mas pode-se escalar este conceito para um dos temas onde é necessário avançar é nas medidas de eficiência energética nos edifícios públicos, da administração pública, seja ela central ou local. E com certeza que não haverá nenhum motivo para que este conceito da comunidade de energia não se possa aplicar a um conjunto de edifícios públicos de uma cidade. Naturalmente, de uma grande cidade terá que ser feita de um modo, se for numa pequena vila terá um modo diferente, mas com certeza que o conceito se aplica a esta medida que é necessária de aumentar de facto a capacidade de produção de energia renovável nos edifícios da administração pública. Já agora digo uma coisa, referiu ao longo desta conversa, está a chegar ao seu final, alguns projetos da DST Solar no país e fora do país. Você tem algumas perspectivas? Já atuam fora de Portugal ou têm perspectivas de internacionalização do negócio? O grupo DST, nesta altura, tem atividade na França, no Reino Unido, na Holanda, em Angola, e tem um conjunto de geografias onde faz também essa prospecção comercial. E a DST Solar, com certeza que utiliza estas sinergias de pertencer a um grande grupo para identificar oportunidades que apareçam. Mas eu diria que nós temos em Portugal muita coisa para fazer. Né? Se nós olharmos para todos os edifícios industriais e residenciais que não têm ainda energia solar, eu diria que nós temos muitas décadas ainda de trabalho no nosso país. E podemos concluir no final desta conversa que, digamos, o autoconsumo é uma alternativa viável, digamos, ao sistema tradicional de recurso à rede pública de energia. Eu diria que está demonstrado que o autoconsumo de energia produzida a partir de energia solar, quer no setor industrial, quer no setor residencial, é já hoje competitivo do ponto de vista económico e é urgente do ponto de vista das medidas de combate às alterações climáticas. Mesmo para terminar este período de pandemia, será impossível deixar de falar dele. Há pouco aflorámos esta questão, portanto, que terá arrefecido algumas intenções de investimento, sobretudo a nível do meio empresarial, mas, na sua opinião, será advogado em causa própria, mas mesmo assim fará sentido nesta altura não esquecer estas preocupações com a sustentabilidade ambiental, com a descarbonização, também com a eficiência energética das próprias empresas e famílias? Com certeza que sim, e nós na DST Solar vamos em 2020 ter um volume de negócios maior que o de 2019. Nós fechamos 2019 com 6,5 milhões de euros de volume de negócios, em 2020 estaremos na casa dos 8 milhões de euros de volume de negócios e, portanto, o setor continua a trabalhar. Agora, com certeza que é desejável que as linhas de apoio que se vão debruçar sobre a transição energética tragam medidas que permitam apoiar e intensificar os investimentos neste setor. Portanto, sobre essas medidas, ainda, digamos, as coisas ainda são muito genéricas, digamos assim. Ainda não há muito... Temos que esperar pela concretização e pelos planos. Muito bem. Obrigado, engenheiro Raul Cunha, engenheiro do Ambiente, diretor-geral da empresa DST Solar, foi convidado de hoje do programa Primeiro Plano. Até um dia destes. Primeiro Plano. A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho.